Olá pessoal, a gente vai ter que fazer um vídeo em breve essa semana também, mas eu vou tentar pegar aquilo que eu acho que foi pensar o que eu lembro de mais importante, mas tudo que eu vi durante a semana vai estar na descrição aí, todos os links com as fontes aí para vocês checarem, tá certo? E não só para checar, mas para ver tudo que a gente teve aí durante a semana. Mas vamos lá. Primeiro lugar, eu queria começar fora do Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem muita coisa para falar. Então, a gente começar de fora pode ser mais rápido. A gente está tendo uma situação muito séria fora do Brasil. A gente tem o potencial da, da guerra no Golfo ali com o Irã e a guerra da Ucrânia se tornaria uma coisa só, o que é muito sério, porque você teria a Rússia de um lado e os Estados Unidos do outro. São duas potências nucleares, mas não é só os Estados Unidos. Você tem o resto da OTAN ali. E como os Estados Unidos está com sangue nos olhos também para cima da China, pode se envolver a China também nisso, que é outra potência nuclear. E você já vê como a coisa fica séria rapidamente. Nós teríamos múltiplas potências nucleares de ambos os lados. Se a coisa começa a engajar nesse nível, fica complicado muito rápido. Né? Eu já tinha colocado para vocês que o Zelensky, aquele nazista irracional ali, estava tentando misturar a guerra dele na Ucrânia com a guerra no Irã, atacando uma embarcação ali do Irã. E a gente teve notícia que o Irã, em algum momento, vai responder a isso aí, o que é bem preocupante. Eu não tiro a razão de resposta do Irã, mas para a gente respirar fundo. Enfim, a OTAN e Israel estão fazendo gracinhas aí também. Vamos falar um pouquinho dessas gracinhas. Durante a semana, teve uma coisa que, a primeiro momento, parece completamente separada disso tudo, mas que provavelmente está bem ligada na confusão toda. Atrás do Lula, deixa eu ver se eu. Peraí. Aqui. É aqui. Aqui a gente tem o Estreito de Gibraltar, no encontro da Espanha com o Marrocos. E ali perto de Gibraltar, a gente tem um território espanhol ali no Marrocos, que é a região de Ceuta. Ceuta, essa semana, foi invadida por dezenas, se não uma centena de milhares de pessoas. Todos foram mandados de volta para o Marrocos. Não eram imigrantes porque eles nem sabiam o que eles estavam fazendo ao certo, não eram pessoas que estavam atravessando com as suas famílias, não eram pessoas que estavam tentando recomeçar uma vida, nem nada assim, eram pessoas atrás de bagunça, pessoas que não estavam sabendo exatamente por que elas estavam fazendo aquilo, né, fruto de uma ação impensada. A primeira coisa triste é que uma dezena de pessoas, pelo menos, eu não sei porque pode ter havido mais mortes depois do que eu vi isso, mas pelo menos algumas dezenas de pessoas morreram na travessia do ali para entrar no território de Ceuta tem que atravessar um pedaço de mar.
e algumas dezenas de pessoas aí, provavelmente. Eu vi coisa de mais de 10, então é mais de uma dezena, mas eu não sei precisar exatamente o número de pessoas que morreu, porque eu olhei isso já faz alguns dias e talvez tenha tido alguma atualização nessa notícia que eu não acompanhei. Enfim, isso parece completamente desligado de tudo, até você começar a, a traçar as coisas todas. Isso aí causou problema para que país? Para a Espanha. E qual foi o problema que causou? A Espanha já mandou de volta todos os que atravessaram ali, mas isso criou um atrito dentro da União Europeia, com países como a Itália querendo bloquear o movimento dos espanhóis pela União Europeia, dizendo que eles estão colocando invasores no território da União Europeia, porque eles têm livre trânsito ali entre os países e tal. E alguns países de extrema direita, como a Itália, que está sob o governo da Meloni, estão bloqueando a Espanha. Mas por que essa picuinha com a Espanha? Não vamos esquecer que um dos poucos líderes de esquerda na atual Europa é, é o presidente lá, o primeiro-ministro, agora não lembro, da Espanha. Ele foi o primeiro a recusar a oferecer bases militares para os Estados Unidos usarem contra o Irã. Então você começa a ver o traçado da coisa. Não apenas isso. Com o bloqueio de Bab al-Mandeb e o bloqueio de Hormuz, a passagem que resta é Gibraltar. Então você começa a ver uma tentativa do controle ali da região. E não apenas isso. Ah, eu não lembro agora se foi na semana passada ou na semana anterior. A gente teve um ataque contra o Egito que o Irã não reconheceu. Os Estados Unidos e Israel atribuem ao Irã, mas o Irã não, não reconheceu esse ataque. E o Irã sempre reconhece os ataques que ele faz. Sabe que quando o que acontece com essas coisas, a gente tem tido muito ataque de bandeira falsa. Ou seja, é um ataque onde um lado faz aquele ataque tentando se passar pelo outro lado para puxar algum país que está de fora para aquele conflito do lado que supostamente foi atacado, né, do lado que contra aquele que supostamente atacou. Para ser claro. Com aquele ataque ao Egito e com essa confusão em Gibraltar, você fecha o Mediterrâneo. Então você pressiona vários países ali da Europa a tomarem uma atitude contra o suposto agressor. Não tem nada que explicitamente diga, isso foi Israel, isso foi os Estados Unidos, ou os dois juntos, ou como você queira dizer, mas foi logo na sequência de mais um encontro entre o Trump e o Netanyahu. O Netanyahu é um cara que, se essa guerra para, ele vai em cana. É simples assim. O Netanyahu também tem o Trump na mão dele. Não só por causa do lobby sionista lá nos Estados Unidos, mas a gente já trouxe para vocês, numa reportagem um bom tempo atrás, que em
indicações muito fortes de que o tal do Schweppes, aquele cara que tinha aquela ilha para qual ele levava a, aquelas pessoas do sexo feminino de idade diminuta, né, contra a vontade e fazia coisas inapropriadas com essas pessoas do sexo feminino de idade diminuta, ele e os milionários americanos ali. Bom, então a gente teve essa reportagem um tempo atrás do Glenn Greenwald, se não me engano, se não lembro bem, já tem alguns meses isso, dizendo da possibilidade de que o Schweppes era um operativo da inteligência israelense, né? Para ter para manter sujeira contra a elite financeira americana e forçar a mão deles quando Israel quisesse. É o que a gente está vendo agora, né? Entre o lobby sionista e essa chantagenzinha aí, nós vemos aí o resultado, que é os Estados Unidos. Não que os Estados Unidos fosse santo de qualquer forma, mas você vê os Estados Unidos sendo colocados à força nessa guerra. Por que eu digo à força? Porque eles estão gastando muito mais na defesa de mísseis deles do que eles podem produzir. Tudo indica que o estoque deles está praticamente esgotado. Eles já tiveram que remanejar mísseis de outros países aí para as regiões em conflito, o que desagradou alguns outros países, como a Coreia do Sul. A gente tem também a questão de que os Estados Unidos recentemente tiveram que dar à Ucrânia a permissão para fazer os Patriots there, né, desculpa, eu acabei misturando português e inglês na mesma sentença. Porque eu ia falar Patriots, que é o nome do míssil, e eu continuei a frase em inglês. Desculpem, estou cansado. Deram permissão à Ucrânia para fazer os mísseis Patriots lá. O que parece que também não está dando muito certo. A Rússia fez ataques massivos à Ucrânia recentemente. E também a Rússia está falando em cortar o suprimento de gás da Europa mais cedo. O que vai colocar a Europa em frenesi, certamente. Porque eles não estavam esperando por essa. Principalmente porque com o conflito ali em Hormuz e Bab el-Mandeb, a questão de transporte de gás e petróleo fica muito mais complicada. Bom, e a gente também teve o vice do Putin, esqueci o nome dele. É o braço direito do Putin, é o cara que faz as declarações mais enraivecidas, mais passionais, mais contundentes, no lugar do Putin, para que o Putin tenha a possibilidade de negociar, de fazer acordos. Então, eu esqueci o nome dele. Ele faz a pressão, né, a ofensiva diplomática, e o Putin fica livre para fazer a negociação. É o tira bom e o tira mal, né? Aquela ideia. E eles sinalizaram que
a coisa pode escalar. Então é preocupante. A gente tem aí a guerra do Oriente Médio já se tornando uma guerra regional, porque Israel está desesperada tentando puxar outros países para lutar contra o Irã. Teve um ataque de bandeira falsa contra a Turquia. Ah, tem rumores de que a Síria e Israel podem estar tentando usar os curdos para criar problemas ali na região com o Irã, porque os curdos são uma etnia ali na Ásia Ocidental que eles pegam vários países, incluindo a Síria, o Iraque, o Irã. Eu não lembro agora se tem um pedaço da Turquia ou não. A Síria é certeza, o Irã é certeza, o Iraque é certeza, a Turquia eu não tenho certeza. Mas pega ali alguns desses países e eles não têm um território próprio. E eles já estão há décadas, e muitas décadas mesmo, tentando criar. Acho que desde a Primeira Guerra Mundial eles estão tentando criar o país deles, que seria o Kurdistão. Só que eles nunca conseguem. Outras nações prometem apoio para eles criarem o território deles, só que no final das contas eles sempre são traídos. Então a CIA e Israel podem estar tentando fazer com que os curdos causem problemas ali no Irã. O problema é que se você enfia os curdos nessa situação, eles não vão mexer só com o Irã, eles vão mexer com os outros países também. O Iraque, que é aliado dos Estados Unidos, a Síria, que no momento também é aliada dos Estados Unidos. E aí você cria uma situação estranha em que se o Irã descer o cacete nos curdos, porque eles estão atacando o Irã, os outros países ali, o Iraque e a Síria, que estão aliados com os Estados Unidos, vão meio que ficar agradecidos ao Irã porque está resolvendo um problema para eles. Porque você tem conflitos de grupos curdos com os governos ali da região, porque eles querem independência, né? Então vocês começam a ver a coisa como fica complicado rapidamente. E não apenas isso, a gente também teve um ataque contra a Turquia, que a mídia israelense diz que foi o Irã. O Irã não assumiu crédito por isso. E o engraçado é que é justamente a mídia israelense que coloca a culpa no Irã, né? Por que será, né? Por que será? O problema de envolver a Turquia nessa coisa toda é que a Turquia é parte da OTAN. Se um país da OTAN é atacado, eles têm a carta da OTAN lá que eles podem exigir que os outros membros da OTAN entrem na guerra para defender aquele país. Então seria uma forma de forçar a OTAN a entrar na guerra contra o Irã. E aí você tem a coisa escalando aí. E aí quando você tem o gênio da raça ali, que é o Zelensky, tentando cutucar o Irã porque ele quer mais mísseis balísticos ali, interceptadores de mísseis balísticos para ele, a, a coisa complica muito rapidamente. Muito, muito rapidamente. Escala
de uma forma grotesca, muito, muito rápido. Então, ah, do ponto de vista internacional, essa semana foi bem complicada. O Trump agora também, ele voltou a essa coisa de agredir o Irã e para e não sei o quê, porque ao mesmo tempo eles têm esse problema das munições, mas por outro lado ele está completamente destruído internamente ali. Ele não pode recuar, porque se ele sair como derrotado dessa guerra antes da eleição, isso enfraquece ele. Então ele precisa continuar essa guerra, mas ele não tem como continuar a guerra. Então fica essa situação de chove, não molha, de nem zaga, nem desocupa a moita. Né? Realmente é uma coisa complicada. E outra complicação para o Trump, relacionada às eleições que se aproximam e a eleição de 28 para presidente, é 28? Estados Unidos acho que é 28. Porque foi 2024 e aí 4 anos, 28. É, desculpa, gente. Ah, com a eleição de 28 nos Estados Unidos, você não pode ter o Trump se candidatando de novo, porque ele já cumpriu, vai ter cumprido o segundo mandato dele, se ele chegar até o final. Né? Mesmo que ele não chegue, ele não pode, tecnicamente ele não pode se candidatar porque é contra a lei. Não que a gente não ache que ele vá fazer qualquer coisa ilegal, é bem possível, vindo da cabeça dele, com base em tudo que ele fez até agora, descumprir mais uma lei americana não seria inimaginável. Mas, supondo que ele cumpra a lei, ele teria que escolher um sucessor. E quais são os dois nomes para a sucessão na turma dele? Você tem o J.D. Vance, que é o vice, e de outro lado você tem o Marco Rubio. E tem um conflito interno, não só em volta ali da equipe em volta do Trump, na equipe dele, mas dentro do Partido Republicano, com esses dois nomes. Porque o partido está dividido entre os dois. O Trump ele não pode mostrar preferência nem para um nem para outro, porque se ele fizer isso, a base dele racha ao meio. E a base dele já está fragilizada por causa da guerra, por causa da economia desastrosa dele, do fato de que ele está pouco se lixando para o povo americano. Então a coisa está muito feia internamente ali pro Trump. Agora vamos para o Brasil. Bom, no Brasil, vamos começar com boas notícias, depois para notícias melhores. Boa notícia. Ah, na última eleição lá do Bolsonaro contra o Lula, o Bolsonaro, quando ele venceu, ele teve uma margem de 10% a mais de votos que o Lula em São Paulo. Duas pesquisas recentes mostram que a diferença do Lula para o Flávio agora ele está 5 pontos percentuais atrás do Flávio em São Paulo. Ou seja, o Flávio continua na frente, mas o Lula já reduziu a diferença à metade do que foi para o Bolsonaro. São Paulo tem muitos eleitores.
Diminuir essa distância em São Paulo é muito importante para o Lula, porque garante mais votos para ele, né? É um dos estados que deram força para o bolsonarismo. Eu me sinto envergonhado em falar isso como paulista, mas fazer o quê? Tem muito imbecil aqui. Ai, ai. Não que a gente não tenha uma boa resistência aqui também, mas tem muito imbecil aqui. Mas vamos lá. Podia ser pior porque podia ser como no sul do país, né? Mas, enfim, a gente precisa melhorar aqui também. Vamos lá. Só que o que ninguém está falando também é que a campanha do Lula não começou ainda. O Lula é um presidente. A gente sabe que todo candidato que tem a máquina pública a seu favor tem uma vantagem na, na campanha. O Lula, contra o Bolsonaro na última eleição, o Bolsonaro tinha a máquina pública, não o Lula. Então, você pode dizer que essa é a diferença da máquina pública. Você também pode apontar e falar: peraí, mas a campanha não começou. O Lula não é nem oficialmente candidato ainda, ele não se lançou oficialmente como candidato. Todo mundo sabe que ele vai se candidatar, é claro que ele vai se candidatar. Está no direito dele se candidatar. Mas o resultado lá do Bolsonaro contra o Lula foi na eleição. E a gente ainda tem todo o espaço da campanha para o Lula crescer. E dadas as propostas que o Lula tem feito, as bandeiras que ele está carregando, eu acho que é inteiramente possível que ele vença no primeiro turno. As pesquisas têm colocado ele com mais de 40% dos votos. A gente sabe que, estatisticamente, candidatos que têm mais de 40% de votos, que estão tentando se reeleger, conseguem se reeleger quase sempre. Então, a questão da vitória do Lula, eu não quero dizer que a vitória está ganha, que não precisa fazer nada. Não, a gente tem que bater muito forte na direita. Eu falo dessa extrema-direita aí, né? Porque a direita no Brasil já deixou de existir há muito tempo. A gente tem que bater muito forte neles para arrancar esses golpistas vigaristas aí do poder, eles, porque já cansou a roubalheira. Cansou. Eles quererem ficar imunes à lei para ficar roubando o nosso dinheiro. Não, para com isso. Acabou a brincadeira. A gente não quer mais saber de Congresso inimigo do povo. A gente não quer mais saber de uma família colocando o Brasil numa situação em que as pessoas ficam na fila do osso, em que as pessoas ficam sufocando. A gente não quer saber dessas coisas. Né? Então, a gente também tem a questão que o agro e a Farinha Lima, né? O mercado, se você preferir, eles não querem o Flávio também. O candidato dos sonhos deles era o Tarcísio, mas a família Bolsonaro conseguiu forçar o Tarcísio a voltar ali para os recantos dele ali. E com isso, uh, infelizmente, provavelmente ele vai ganhar em São Paulo, mas mais uma vez a campanha não começou aqui em São Paulo. Ah, vai ser difícil pro Haddad, mas vamos fazer força para tentar conseguir aí, se não para tirar o máximo de
palanque possível aí do Tarcísio e do Flavinho, para conseguir dois. Felizmente a gente tem chance de colocar dois dos postos de senadores de São Paulo. A gente tem uma boa chance de colocar as duas, a Marina e a Tebet como senadoras. Tem uma boa chance disso. Então tem umas vitórias que a gente pode arrancar aqui em São Paulo, que vai ajudar a gente no palco nacional. O bolsonarismo tentou fazer um movimento para enfraquecer o Lula no Nordeste, não conseguiu. A gente tem a questão ilegal aí da pesca probatória que esqueci o nome do Mickey. É o Cássio Nunes Marques, o Fux e o terceiro, o André Mendonça. Porque são os 3 Mickeys que a gente tem no Supremo, né? Mickey porque estão no bolso dos americanos. O André Mendonça, ele vinha agindo contra a família Bolsonaro de uma forma menos ainda do que ele devia, mas com alguns movimentos em direção ao Flávio, porque ele é mais michelista do que bolsonarista no fim das contas. E com isso, quando o Flávio foi desesperado lá pedir perdão para Michele, a gente vê que tinha uma coisa aí que era o medo do Mendonça agir contra ele, então ele foi pedir perdão para Michele para tentar aplacar a coisa. E a gente vê agora, não sei se é para tentar manter a imagem de isentão ou qualquer coisa do tipo, porque é diferente a pessoa ser isenta da pessoa querer parecer ser isentão ou isentona, né? A pessoa que é isenta, ela realmente é isenta. Quando a pessoa quer fazer parecer, é porque ela não é. E a gente vê uma coisa bem lavajatista aí no Mendonça com essa investigação contra o filho do Lula, o Lulinha, né, como o pessoal apelidou. Porque tinha o caso lá do INSS que reviraram tudo de cima a baixo, quebraram o sigilo do Lulinha, mas não conseguiram abrir nenhum processo contra ele porque não tinha nada. E agora o Mendonça está querendo transformar aquela investigação do Lulinha, dizendo que seria que ele teria um escândalo envolvendo a produção de canabidiol para medicação. Só que o problema é que nunca teve esse programa. E não é apenas isso, o Lulinha não tem cargo público. E não tem nenhum indício de que isso envolva qualquer pessoa com cargo público. Sendo esse o caso, não deveria estar no Supremo. Só que o Mendonça está querendo manter essa investigação aberta lá no Supremo para dizer, ó, de um lado vocês têm o Dark Horse aqui, mas do outro também tem o Lulinha, entendeu? Para tentar criar essa aparência de isentão. Dizendo, ó, eu estou fazendo uma coisa contra o lado, mas também estou fazendo contra o outro. O problema é que é pesca probatória. Essa investigação não tem pé nem cabeça. Se é um processo completamente novo, não deveria estar com Mendonça, porque isso não tem nada a ver com o INSS. E também não envolve ninguém com mandato. Então tem que ir para a primeira instância. Qual o problema de ficar no Supremo? Porque quando o cara é julgado em primeira instância, ele pode apelar aí vai para a segunda instância, e aí vai seguindo a coisa toda até chegar no Supremo,
ele tem direito a apelar várias vezes. Já começando no Supremo, você encurta isso. Então você quebra o processo legal normal da coisa. O processo vai para o Supremo em casos específicos. Se você atacar o Supremo, se você tiver foro privilegiado, né, devido a um cargo público. São essas as situações em que. Também tem mais uma ou outra em que o processo fica no Supremo. Nada disso envolve o Lulinha. Isso aí é para criar confusão na eleição. Porque eles estão em pânico. A extrema-direita está vendo a brincadeira deles desmoronar. E por falar em desmoronar, o Flávio, na quarta-feira, tinha anunciado a vice dele. Esqueci o nome dela agora, que é uma. Acho que é senadora atualmente, que é pau-mandada lá do agro, é do Centrão. Centrão é direita, mas as pessoas chamam de Centrão para não envolver a palavra direita em corrupção. Mas enfim, o Centrão já deixou claro que eles não querem, que eles não vão se envolver com a campanha do Flávio. A mulher ali foi vetada pelo partido de entrar ali para a candidatura do Flávio. É claro que ela falou que ela ia se juntar e depois foi bloqueada ali pelo partido. Assim ela pode fazer a cara de coitadinha e manter o voto ali dos raivosos da extrema direita, né? Só que o Flávio ficou no exposto ali, né? Eu ia falar uma outra frase, mas ela não ia ser tão educada. Então vamos dizer só que ele ficou exposto, que uma certa região posterior ficou exposta para a Lua, né? Enfim, vocês entendem a situação. Bom, dizendo que ele não tem força nenhuma. Quantas vezes ele se encontrou com essa mulher para negociar ela como vice? Uma vez. O Lula vem se reunindo com o Centrão para organizar aí a postura aí para a eleição desde dezembro do ano passado. Porque a ideia do Lula é manter o Centrão neutro, fazer com que os partidos do Centrão liberem os seus políticos a nível regional para apoiarem quem eles quiserem. O Lula não quer o apoio deles, falando, não, coloca o meu nome aí, companheiro, né? Coloca o meu nome aí, diz que você está comigo. Não, o Lula não quer, eu não quero isso não, entendeu? Eu sou péssimo fazendo imitação, então eu vou parar. O Lula só queria que eles não dessem um apoio pro Flávio, porque isso daria mais tempo de rádio e TV para o Flávio. Então o Lula vem trabalhando para bloquear isso e ele conseguiu. O PL está isolado. O PL está tão isolado que o Flavinho, para mostrar qualquer tipo de força, ele teve que apelar para o Milei, que é a personificação da gonorreia usando fralda geriátrica. O Milei ele é o sonho de consumo da extrema-direita na América Latina, porque ele tem aquela pauta desajeitada lá de
querer cortar todos os direitos. Espera um pouquinho, gente. Agora que eu notei uma coisa. Deixa eu só ver. Agora sim. Pronto. Ah, o Milley teve aqui. Falou aquelas bobageiras todas. O Lula não se rebaixou a ficar trocando farpa com o Milley, porque era isso que o Milley queria. Eu era a favor de que o Itamaraty, né, e o Lula tomassem medidas mais severas, não debater a coisa com o Milley, ficar trocando insulto, mas medidas mais ah, diplomáticas mais sérias, do tipo é, oficialmente retirar o embaixador ali da Argentina, é, para tipo dizer, olha, a gente não quer papo com vocês, se é isso que vocês querem fazer, a gente não quer papo com vocês, sabe? Não estou interessado em ficar na companhia de uma pessoa tão baixa, simplesmente dar as costas e deixar a Argentina implodir ali sozinha. Mas ele não fez isso. Uh, a gente sabe que a Argentina depende muito mais do Brasil do que o Brasil da Argentina. Eu entendo que teria custos econômicos fazer esse tipo de coisa, porque de alguma forma afetaria um pouco da exportação brasileira e tudo mais. Porém, a gente está falando de soberania. A gente está falando da defesa da identidade nacional. E eu acho que uma resposta aí mais dura teria sido a melhor opção. Eu posso estar certo, eu posso estar errado, mas essa é a minha opinião. Eu defenderia um pulso mais firme nisso aí. Quer dizer que o Lula deixou o Milei é, fazer o que ele quisesse, não sei o quê? Sim e não. Sim, no sentido de que o Lula não se rebaixou, mas não no sentido de que o Lula tomou algumas atitudes e ele se negou a dar palco. E o palco do Milei com o Flavinho esperava conseguir mais olhos em cima dele, mais apoio para ele com a vinda do Milei, para mostrar que ele tinha alguma força, alguma influência. O problema é que os levantamentos que foram feitos depois que o Milei teve aí no final de semana passado, no lançamento da candidatura do Flavinho, 84% das publicações a respeito na internet eram contra a fala do Milei. 10% eram neutras. Esses 10%, por exemplo, você inclui aí as matérias da imprensa, mais uma ou outra coisinha. E 6% eram a favor. Isso diz que a fala do Milei não pegou bem nem para os seguidores do Flavinho, nem para os bolsonaristas. Mesmo para aquele grupo mais duro do bolsonarismo, a fala do Milei não caiu bem, porque o Milei falou mal do Brasil. O Milei atacou instituições brasileiras. A gente está cansado disso. O Milei atacou o Lula? Atacou o Lula. O Milei atacou o Moraes? Atacou o Moraes.
Mas esses dois também são representações de instituições brasileiras, né? O Moraes representa o Supremo e o Lula é o presidente. Então você está atacando instituições do Estado brasileiro, indiretamente. O Milei tinha alguma coisa a ganhar isso porque ele está fazendo palco para os maluquinhos dele na Argentina. O Flávio é que não conseguiu converter nada disso em positivo para ele. E os trackings do PL estão mostrando que a coisa está muito ruim para ele. Então, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. A gente ainda não viu nenhuma operação contra o Flávio. Já tem mais de uma semana que a gente tem ouvido falar que está para acontecer uma operação contra ele. O nome do Flavinho e do Dudu foi colocado na Interpol, não no sentido deles serem foragidos, mas no sentido de tentar localizar o dinheiro ali do Banco Master, o dinheiro que foi aí para esse filme. Eu esqueci o nome, eu tô com sono, eu esqueci agora o nome. Tem se eu não me engano, acho que é Alerta Prata, alguma coisa assim. Enfim, tem a parte da Interpol ali que fica em alerta contra os foragidos e tem essa parte nova que a Interpol criou, que é para crimes financeiros. O Dudu Bananinha e o Flavinho foram pegos nessa malha dos crimes financeiros aí. Eles vão ser investigados, a movimentação financeira deles vai ser investigada pela Interpol. O que torna muito mais difícil para eles esconderem o dinheiro que eles desviaram via Master aí, né, que eles receberam do Master, que veio de cofres públicos, dinheiro de emenda, que a gente sabe que foi mandado, tudo isso vai acabar aparecendo. A eleição tá ganha? Não, não tá. O filme do Dark Horse vai ser permitido que ele seja colocado ali em exibição durante o período da campanha, o que é indevido porque você está com uma peça que claramente é uma peça eleitoral e que o valor não vai estar dentro dos limites da campanha ali. A campanha do Flavinho vai gastar tudo que ela pode e ainda vai ter em cima um outro material de propaganda que seria o filme. Eu não vi esse filme, mas o pouco que apareceu desse filme em termos de roteiro, eu acho que vai ser hilariante. Eu não sei se eu vou ter coragem de matar os meus neurônios assistindo o desastre, mas eu estou esperando que esse filme seja um desastre. Porque aparentemente tem uma cena ali que depois do Bolsonaro receber a facada no filme, aparece uma figura meio que mística, mágica ali no hospital, que seria a Damares, que ela chega com umas rezas e com uns medicamentos alternativos ali que salvam o Bolsonaro. Uma coisa meio mística, meio mágica ali. Então transformaram a Damares na fada da cloroquina. Eu tenho certeza que isso vai ser hilariante. Hilariante e horroroso de se ver ao mesmo tempo. O Bolsonaro está sendo caracterizado ali
Jim Caviezel, que fez o papel de Jesus lá naquele filme em que fizeram basicamente. É, o pior é que eu não posso falar no YouTube a palavra, as palavras associadas a esse gênero de filme. Mas era um filme que se dedicava a arrancar bifinhos de Jesus ali, né? Colocando ele sendo chicoteado, sendo torturado. Vocês sabem o resto da palavra. Para tentar mostrar a coisa do vitimismo, né? Então, esse filme não deveria ser permitido, mas eu acho que vai ser tão ruim o filme que vai acabar sendo positivo para o Lula. Porque tudo que a gente vê que o Flavinho e o Dudu Bananinha tentam fazer só afunda o Flavinho ainda mais. E como eu já venho falando desde o ano passado, essa candidatura do Flavinho é insustentável. Assim que ele perder a eleição, antes de acabar o mandato dele, ele vai se arrancar do Brasil. Ele já não pode mais. Eu acho que ele tem até 16 de agosto, mas eu acho difícil isso acontecer. Mas tecnicamente a possibilidade ainda existe dele desistir em cima da hora e se candidatar a senador. Se ele se candidatar a senador, tem uma chance boa dele ganhar, porque ele entre os maluquinhos ele ainda consegue voto para isso. Pelo menos é o que eles imaginam ali. Para presidente, só que seria o fim da família em termos políticos se o Flavinho deixar de ser candidato a presidente. Eles perdem o controle da direita e aí é o fim, basicamente é o fim político da família deles, porque eles vão ficar isolados e lentamente vão perder o pouco que ainda restar para eles em termos políticos. Tem uma chance do Carlos Bolsonaro terminar em cana e do Flavinho terminar em cana também. O Eduardo já está foragido, porque se ele pisar no Brasil ele é preso. Né? Então, da família Bolsonaro restaria a Michele e o 04 lá, o Jair Renan. Jair Renan, que também não é diferente dos irmãos e do pai e não é uma pessoa que tenha capacidades cognitivas eu não diria nem elevadas, mas nem medianas, né? Porque a forma dele se expressar é bem complicada, da família toda. Né? Então, é isso aí, gente. É o meu resumão aí da semana. Como eu falei no começo, na descrição vai ter fonte de tudo que eu falei. E vai ter outros assuntos que eu acabei não falando agora, porque eu fiz um resumão. Mas o cenário para nossa eleição em termos de futuro do Brasil está muito bom. Não é vitória certa. A vitória só é certa quando ela realmente chega, quando a gente tiver as eleições aí, mas o Lula tem uma chance de ganhar no primeiro turno. Que ele vai ganhar é praticamente certo. Agora, ele ganhar no primeiro turno seria muito bom. Não só porque a gente não vai a gente vai evitar ficar ouvindo por mais um mês o lenga-lenga do Flavinho e Patotinha, mas também porque já resolve tudo de uma vez, já varre essa escória.
mais ainda para longe do governo brasileiro, para longe de onde eles podem nos causar maior dano. Se a gente deixar esse pessoal tomar o poder agora, a gente vai perder as terras raras, a gente vai perder o petróleo da margem equatorial. O futuro do Brasil está nas mãos aí da próxima eleição. A própria questão da jornada, do fim da jornada 6x1, também está em voga aí. Eles querem fazer um governo neoliberal, a gente não quer um governo neoliberal, porque a gente já viu que não acaba bem, as pessoas terminam na fila do osso. Né? Então é isso aí. Como eu disse, tá tudo na descrição aí, todos os links. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abração. Eu encerro aqui com o meu usual. Vida longa e próspera.